Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Hoje estaremos abordando a lição 11, que nos fala sobre o sermão profético. O servo revela o futuro. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe também seus comentários, sugestões, dúvidas, perguntas e não deixe de assistir o vídeo até o final, pois providenciamos um conteúdo extra sempre ao final do vídeo. Vamos então à lição. O texto áureo, ele nos diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. Verdade aplicada. Todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Os textos de referência nós encontramos em Marcos, no capítulo 13, versículos 3 e 4. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Versículos 5, 6 e 7. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Motivo de oração. Ore pedindo a Deus para permanecer firme até o fim. Creio que essa é uma oração que deve ser constante, independente do tema que estamos estudando na escola bíblica. Precisamos permanecer firme até o fim. Aqui na introdução, nesta lição, abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Veremos o que ele levou o servo a proferir o sermão: a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. Vamos então aqui ao primeiro tópico, que nos fala sobre o sermão profético do servo. Subtópico 1.1, o início do sermão profético. Vamos aqui à ênfase do comentário. Marcos descreve que, ao saírem do templo que Herodes havia construído, um dos seus discípulos, impressionado com a estrutura da edificação, lhe disse: mestre, olha que pedras e que edifícios. Em Marcos 13, 2, nesta hora, o servo inicia o seu sermão profético, falando sobre a futura destruição do templo. Essa profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, numa campanha que começou 4 anos antes, em 66, com o general Vespasiano e concluída com o general Tito. Ela foi concluída pelo general Tito porque, nesse meio tempo, morre Nero, tem mais 3 imperadores, há uma confusão em Roma, e chama o Vespasiano, e ele aceita, lógico, né, para ser o novo imperador. E ele deixa o seu filho Tito no lugar. E Tito depois se torna também imperador. Um relato completo encontra-se na obra de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus contra os Romanos, em 7 livros.
Esta obra encontra-se em português completa, mas abreviada, publicada pela CPAD. Nós temos que ponderar isso. Toda a obra de Flávio Joséfo, ela foi publicada aqui, mas para caber num único volume, eles optaram por fazê-la abreviada. Então, a maneira de você ter a obra sem cortes, apenas no original grego, já que Flávio Joséfo escreveu tudo em grego, ou numa tradução em inglês ou espanhol. Subtópico 1.2. O primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. ênfase do comentário. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus agora começa a corrigir as inferências equivocadas dos seus discípulos. Ele lhes mostra que nem tudo que parece um sinal do fim do mundo é realmente um sinal. Em outras palavras, existem também sinais que somente em um sentido geral merecem esse nome. Toda vez que esses acontecimentos separados são interpretados como sendo infalíveis indicações de que o fim dos tempos está próximo, eles merecem o título de sinais enganosos. Deixa eu só retornar aqui. Nós não devemos ir atrás de sinais. Nós ficamos com essa ânsia de verificar quais são os sinais da volta de Jesus. E nós não devemos e não podemos ficar dependendo dos sinais. Nós devemos esperar Jesus para, neste exato momento. Eu costumo dizer aqui na igreja que talvez não haja nem tempo de eu terminar a aula. Então, eu tenho que ter a expectativa da volta de Jesus, que talvez eu nem consiga concluir este vídeo. Essa deve ser a expectativa do cristão. Por isso que o famoso evangelista Dwight Moody, quando lhe perguntaram, se lhe dissesse que Jesus voltaria hoje, o que o senhor faria? A resposta dele, o mesmo que eu tenho feito até agora. Subtópico 1.3, conflitos entre as nações. ênfase do comentário. Estudar sobre o sermão profético não é para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, esse tema é para despertar-nos. Não somente o sermão profético ou escatológico, como o livro de Apocalipse, não deve ser encarado como terror. É terror para aqueles que temem, para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Mas para aqueles que creem em Deus, é uma mensagem de esperança. Isso deve ser salientado. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Ora, com respeito a eventos como estes aqui descritos, Jesus diz no versículo 8, na parte C, essas coisas são meramente o princípio das dores de parto. Elas marcam o início de Jesus. Elas não marcam o fim. Portanto, não fiquem alarmados, como muitos, infelizmente, ficam hoje. Apesar dessa clara advertência que o Senhor deu aos seus discípulos, muitos membros da igreja em nossos dias ficam cheios de admiração pelo pastor ou evangelista que prega a respeito dos sinais dos tempos e tenta mostrar aos seus ouvintes que esta ou aquela batalha terrível, grande terremoto ou fome devastadora, com base na profecia, é um sinal infalível do retorno iminente de Cristo. Então, devo salientar, mais uma vez, não devemos viver de sinais. Aqui no sermão escatológico, o próprio Senhor Jesus salienta, isso ainda não é o fim. E, numa outra parte, quando pediram um sinal para Jesus, isso está em Marcos,
ele suspirou profundamente, como que externando uma falta de paciência, e diz: nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. Ou seja, que é um simbolismo, né, uma metáfora, uma parábola acerca da ressurreição de Jesus. Vamos agora ao tópico 2. O sermão profético continua. Subtópico 2.1. É necessário apressar-se. ênfase do comentário. Assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos, cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e com o período do anticristo na grande tribulação. Isso é uma outra dúvida que geralmente fica. O sermão profético, ele não é tão somente acerca da grande tribulação. Ele aborda também essa destruição do templo no ano 70, pelos romanos. Ou seja, os eventos narrados nos versículos 14 e 17 de Marcos 13, ainda que prefigurem o que acontecerá na grande tribulação, diz, primeiramente respeito ao que ocorreu no ano 70. Alguns teólogos até salientam que é possível que isso se repita na grande tribulação. Mas esse conteúdo dos versículos 14 ao 17 dizem, primeiramente respeito ao que aconteceu lá no ano 70, durante a invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Então, tirei esse comentário aqui só como um exemplo. Os versículos 14 a 18 se referem aos ais que sobreviriam a Jerusalém e a Judéia, resultando na queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O restante dessa passagem, versículos 19 ao 23, pelo menos os versículos 19 e 20, descrevem a grande tribulação que precederá imediatamente o retorno de Cristo. Aí o próprio Henderson faz um adendo. Entretanto, 2 ou até mais eventos são vistos como se fossem um. Isso é uma prática da profecia. É só pegar muitas passagens dos livros proféticos que falam da primeira e da segunda vinda de Jesus e tratam como se fosse uma única. Isso deve ser compreendido aqui para que uma adequada exegese seja feita. Vamos ao subtópico 2.2. A soberania de Deus. ênfase do comentário. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes como a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar dias. Essa questão de abreviar dias merece aqui uma consideração. Kolobol ocorre no Novo Testamento, em Mateus 24, 22, no sentido figurado de abreviar. A palavra fala de você cortar, encurtar. Deus abreviou o tempo da aflição, ou seja, deixou menor do que supõem os opressores, para que os eleitos possam ser preservados da destruição física, como indicada pela toda a carne, de Mateus 13, 20, pela natureza física dos sofrimentos e pela presença dos eleitos na parousia, lá em Marcos 13, 27. Então, mais uma vez, essa questão do abreviar deve ser entendida dentro da presciência de Deus. Então, antevendo que se ele não abreviasse, todos aqueles que foram escolhidos por Deus, e aí a escolha é em Cristo. Não vamos aqui entrar em detalhes sobre predestinação, mas se você desejar um vídeo sobre esse assunto, podemos fazer aqui no canal. Mas aqui é a questão da presciência de Deus. Subtópico 2.3. Acautelai-vos dos falsos profetas. É interessante como
a despeito do quanto a Bíblia alerta sobre isso, nós precisamos ainda falar ao povo, dentro da igreja, do quanto tem que estar cautelado os falsos profetas. Então, observação sobre Marcos 13, 22. Então, especificamente haverá aqueles que proclamam que o Cristo já voltou. Excitadamente, olha aqui, olha ali, eles até mesmo apontarão para o lugar onde ele chegou. Os pseudo-profetas dirão que esta ou aquela pessoa é o Cristo. O pseudo-Cristo dirá que ele é o próprio Cristo. Nesses 2000 anos, nós não tivemos descanso, né, digamos assim, de quantas e quantas pessoas se proclamaram Cristo. Até mesmo aqui no Brasil. Então, isso dá um livro inteiro só acerca desse assunto. Agora, merece destaque ainda Deuteronômio 13, dos versículos 1 ao 4. Olha o que diz aqui. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Agora os versículos 3 e 4. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. É necessário ponderar aqui, a profecia, ela serve para redarguir, exortar. O primeiro ponto da profecia não é, entre aspas, adivinhar ou falar do futuro. Isso é prognosticação. A profecia fala do futuro? Sim. Anuncia o que vai acontecer? Sim. Mas o principal propósito da profecia é exortar. E exortar com base na revelação que já está na palavra de Deus. Por isso que o primeiro critério para se avaliar uma profecia é se está de acordo com a palavra de Deus. Esse sempre deve ser o primeiro critério. Tópico 3. A vinda do Filho do Homem. Subtópico 3.1. O tempo da segunda vinda. ênfase do comentário. O versículo 32 deste capítulo informa que o Filho de Deus, assumindo sua forma de servo, revela não saber o tempo da sua volta, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos falar um pouco sobre isso. Os anjos, embora mantenham um estreito relacionamento com Deus, não sabem o dia nem a hora. Nem, de fato, o próprio Filho, visto pelo aspecto de sua natureza humana. Quando Jesus falou isso, ele estava dentro da sua natureza humana. O fato de que mesmo o Filho, segundo sua natureza humana, sabia? Está em harmonia com Filipenses 2,7. Ele se esvaziou. Então, ele abriu mão desse conhecimento enquanto ele esteve no seu ministério terreno. O Pai, somente ele, sabe. Isso prova a futilidade e a pecaminosidade de toda tentativa humana de predizer a data quando Jesus retornará. E ainda hoje, ainda tentam fazer isso, e às vezes nós encontramos até mesmo no meio evangélico. Diga-se de passagem. 3.2. Precisamos estar alertas em todo o tempo. Pela quarta vez, Jesus diz, estejam alertas ou tomem cuidado. Isso pode ser observado nos versículos 5, 9, 23 e 33 do capítulo 13 de Marcos. Os discípulos devem ficar em alerta. Eles estavam perguntando sobre o tempo em que as profecias do Mestre seriam cumpridas.
Versículo 4. Eles deveriam estar mais preocupados numa questão de como usar o seu tempo de uma maneira aproveitável. Ora, na ilustração do versículo 34, quando fala do porteiro, é na ordem dada ao porteiro para que ficasse alerta que está toda a ênfase. O significado dessa figura é este: o proprietário ausente, antes de sair de casa, não apenas deu ordem aos seus servos, atribuindo a cada um uma tarefa especial, mas, em particular, ordenou ao porteiro que, por todos os meios, ficasse alerta. Que essa é, de fato, a ênfase, segue-se do fato que o contexto imediatamente precedente, no versículo 23, e o imediatamente seguinte, no versículo 35, enfatizam exatamente esse ponto. 3.3. Jesus diz a todos: vigiai. ênfase do comentário. O ensino principal de Marcos, capítulo 13, é vigiar. Essa é a palavra-chave. Não é para ficar adivinhando a data em que Jesus volta, precisamos estar preparados hoje, sempre, mas precisamos estar vigilantes. Podemos ler que Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância. E Jesus, respondendo, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Conforme observamos, o evangelista Marcos encerra o capítulo fazendo uso do chamado do servo a todos sobre a necessidade da vigilância. E as coisas que vos digo, digo-os a todos: vigiai. Que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade. Essa é a conclusão, para não sermos enganados nesse último dia e perseverarmos em oração, vigilância. Inclusive, quando Jesus fala, ele coloca a vigilância em primeiro lugar. Vigiai e orai. A vigilância deve vir em primeiro lugar. E cumprindo a missão que o Senhor nos entregou enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em Tito 2,13. Com relação às leituras complementares, que geralmente eu faço essa abordagem no final, né? Como todas as leituras propostas para a semana são baseadas em Marcos 13, não deixe de assistir agora um estudo complementar acerca desse importante capítulo, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui, mais uma vez, a bibliografia que eu utilizei aí durante todo esse estudo. E que Deus abençoe. A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina, onde hoje estaremos terminando a série de estudos que temos feito em cima do Evangelho de Marcos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprender acerca da Tua Palavra. Nos dá, Senhor, devido esclarecimento, que nós possamos, Senhor, sempre estar inteirados acerca da Tua Palavra e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra e que possamos dizer, tal qual o salmista: ó, quanto eu amo a Tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Em nome de Jesus. Amém. Temos então estudado o Evangelho de Marcos dentro da perspectiva da análise retórica, mais especificamente aquilo que nós chamamos de análise retórica bíblica semítica. E hoje estaremos estudando a sequência central da última sessão do Evangelho de Marcos. Então, eu já disponibilizei o PDF para quem desejar acompanhar. Então, essa
essa sequência central da última sessão, que engloba todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ela geralmente é conhecida como o discurso escatológico de Jesus. E esse discurso, ele, com ligeiras diferenças, com certas diferenças, ele aparece também nos outros evangelhos sinóticos. O objetivo é mostrar o cumprimento, por isso que o estudioso francês Roland Maynet, ele chama de o discurso do cumprimento. Então, nessa sequência, que vai do versículo 1 até o versículo 37, nós temos uma introdução nos 4 primeiros versículos, ou seja, do versículo 1 até o versículo de número 4, e depois nós temos 3 subsequências. Do versículo 5 até o versículo de número 23, nós temos o tempo da prova e do testemunho. Aí vem a subsequência central, que pega dos versículos 24 ao 27, a vinda do Filho do Homem. E a linha, correspondendo com a primeira subsequência, o tempo da espera e da vigília, dos versículos 28 ao 37. Então aqui vamos percebendo aquilo que desde a primeira parte nós temos salientado. Como a análise retórica descobre aqui a preferência do Evangelho de Marcos por essa disposição tríplice. Embora nem sempre ela se apresente, ela é a predominante, mas quando nós pegamos essa primeira subsequência, que vai do versículo 5 ao 23, nós encontramos, por exemplo, 5 passagens. Embora aquilo que nós já temos visto em outras ocasiões, as 2 primeiras podem formar um agrupamento e as 2 últimas outro agrupamento. Mas as 3 passagens da primeira subsequência, nós temos sempre em torno dos imperativos de Jesus, chamando a atenção. Então, versículos 5 e 6, guarda-te. Depois, dos versículos 7 a 8, quando ouvirdes. E aí, na parte central, ou seja, a passagem central, estai de sobreaviso, dos versículos 9 até o 13. Agora retorna, belinha, quando virdes, versículos 14 ao 20. Então percebam, lá do 7 ao 8, quando ouvirdes, e aqui dos versículos 14 ao 20, quando virdes. E aí, versículos 21 ao 23, de novo, guarda-te. Fechando, então, essa primeira subsequência. A última subsequência, aí ela está organizada de maneira tríplice. Versículos 28 ao 31, a parábola da figueira. Lembram que essa imagem da figueira já tinha sido utilizada lá atrás? Então notem como reaparece aqui. A passagem central, um versículo apenas, o momento da vinda do Filho do Homem. Ou mais, de maneira mais adequada, explicitando que você não tem condições de saber o momento da vinda do Filho do Homem, porque isso pertence apenas ao Pai. A linha dos versículos 33 ao 37, vigiai. Então, a parábola da figueira, ela aqui faz um contraponto a essa exortação ao vigiar, justamente porque
a maneira como Jesus mostra a parábola da figueira é justamente para estar vigilante. Então, agora, um detalhe interessante, as correspondências que nós encontramos aqui. Juntando o guarda-te dos versículos 5 ao 6 com quando ouvirdes, isso faz uma correspondência com a exortação, que é uma exortação para ouvir, faz uma correspondência também com a parábola da figueira. Enquanto que, juntando dos versículos 14 ao 20, junto com 21 ao 23, quando virdes, e o segundo guarda-te, ele faz uma correspondência com a exortação para vigiar, dos versículos 33 ao 37. Então, há essa correspondência aqui. E agora nós vamos esmiuçar um pouquinho essa passagem central de toda essa sequência, que é dos versículos 24 ao 27, que falam especificamente da vinda do Filho do Homem. Então, como eu tenho feito, vou acompanhar aqui pela tradução alternativa que eu disponibilizo. São apenas 4 versículos, organizados em 3 trechos. O primeiro trecho pegando os versículos 24 e 25, o trecho central, o versículo de número 26, e o último trecho, o versículo 27. Então nós temos assim: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol será escurecido e a lua não dará sua claridade. As estrelas estarão do céu caindo e os poderes que estão no céu abalar-se-ão. Aí no versículo 26. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder grandioso e glória. Agora o último trecho. E então enviará os anjos e reunirá os eleitos seus, dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então, eu vou fazer uma análise agora dessa passagem central e depois eu vou mostrar um pouco como esse discurso escatológico ele aparece nos outros evangelhos, ou seja, aquilo que nós chamamos de uma leitura sinótica. Mas primeiro vamos fazer a análise aqui. Nós temos 3 trechos e esse é o motivo pelo qual Rolland Menet ele chama essa sequência de cumprimento. Porque todo o discurso escatológico tem como ponto crucial a vinda de Jesus, que é um cumprimento, porque ela é esperada e aguardada pelas profecias do Antigo Testamento. São 3 trechos em que os horrores cósmicos, que são descritos nos versículos 24 e 25, contrapõem-se à alegria cósmica dos eleitos sendo colhidos. Aqui há a comparação, de uma colheita. E o ponto focal, ponto principal, está no versículo 26, em que fala da visão da vinda do Filho do Homem. Agora, como aqui nós temos o ponto focal, o ponto primordial do discurso escatológico, que fala de um cumprimento, aqui Marcos ele vai utilizar de vários versículos do Antigo Testamento e fazer uma amálgama, fazer uma junção de várias passagens.
Num vídeo anterior, todos irão lembrar, como eu falei, do uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, aonde lá no início do Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículos 2 e 3, há também a junção de alguns versículos. Enquanto ali nós detectamos a junção de 3 versículos, aqui nós temos vários versículos. Justamente porque a proposta do Evangelho de Marcos é evidenciar que Jesus, de fato, ele está cumprindo todas as profecias e todas as expectativas do Antigo Testamento. Então, o versículo 24 ele vai remeter a várias passagens. Vamos ler novamente aqui. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, agora vem o trecho que vai estar aludindo a várias passagens do Antigo Testamento. O sol será escurecido e a lua não dará sua claridade. As estrelas estarão do céu caindo e os poderes que estão no céu abalar-se-ão. Então nós vamos ver primeiramente Ezequiel 32, 7. Então, Ezequiel 32, 7. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Então, notem como tem uma fraseologia bem similar ao que nós vemos lá em Marcos. Além disso, nós temos Joel, capítulo 2, versículo de número 10. Então, Joel 2, 10. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Ainda em Joel, nós temos lá 3,15. Joel 3,15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Então vejo como esse tema, do sol, lua, estrelas escurecendo, dos céus se abalando, isso vai sendo repetido. E há também uma menção lá em Amós 8:9. Lembrem que fizemos recentemente um estudo dentro do livro do profeta Amós. Então, Amós 8:9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Então, todas essas passagens, elas são aludidas aqui. Agora, os estudiosos costumam dizer que o paralelo mais próximo é de Isaías 13, 10. E, inclusive, tendo a sequência de palavras muito próxima da versão grega, ou seja, da Septuaginta, que eu coloquei aqui. Então, Isaías 13, 10. Então, Isaías 13, 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E, embora as outras passagens, de uma certa maneira, também toquem nesse tema, mas aqui o contexto é de juízo. É o contexto mais claro de juízo. Isso vai ficar claro pela sequência.
Vamos dar continuidade aqui. Isaías 13, agora do versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Aí no versículo 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Então, todas essas passagens, né, que nós citamos, elas estão ali aludidas, né, em Marcos 13, 24, porém, o paralelo mais próximo está justamente aqui em Isaías 34, 4. Então, é Isaías 34, 4, que é o paralelo mais próximo. Ali no versículo 24, Isaías 13, 10, e agora, no versículo 25, você tem Isaías 34, 4. Então, voltando aqui a 25, né? As estrelas estarão do céu caindo, os poderes que estão no céu abalar-se-ão. Então, embora os estudiosos se dividam aqui, qual é o antecedente, né? Não fique tão claro, mas, em geral, se fala muito de Isaías 34, 4. E lembre aquilo que nós falamos em outra ocasião. Como o Evangelho de Marcos, ele tem essa predileção por Isaías. Então, Isaías 34, 4. E que aqui também é o contexto de juízo. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. E além de Marcos 13, 25, e das passagens paralelas nos evangelhos, né? É interessante como isso também é mencionado lá em Apocalipse 6, 13 e 14. E como também se menciona ali a figueira. Bem interessante isso. Então vamos, Apocalipse 6, versículos 13 e 14. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, veja como Marcos 13, 25, ele cita Isaías 34, 4, e como ambos serão mencionados aqui. E aí chegamos no versículo 26. E o versículo 26, que é o trecho principal, a alusão aqui, ela é clara. Tanto é que ela é indicada na maioria das Bíblias. Não precisa nem ser uma Bíblia de estudo. A maioria das Bíblias comuns tem essa citação no rodapé. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder grandioso e glória. Então, uma citação de Daniel 7, 13 e 14. Daniel 7, 13, versículos 13 e 14. Então, dentro do contexto imediato, Daniel capítulo 7 é a abertura da segunda parte do livro de Daniel, e aqui ele tem uma visão.
Enquanto na primeira parte se concentrava mais na questão dos sonhos, aqui essa segunda parte ela se concentra mais nas visões. E é justamente isso que Daniel fala aqui, no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Só para nós recordarmos aqui, antes, no capítulo, aqui no início do capítulo 7, ele tem primeiramente a visão de 4 animais. 4 animais esses que representam 4 reinos. Depois da visão desses 4 animais que remetem a 4 reinos, justamente depois disso, observe aqui no versículo 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Aí vem o versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E aqui vale a pena falar um pouquinho dessa expressão que é típica das pregações de Jesus. Rapidamente aqui, quando nós estudamos os evangelhos, nós temos o que seria a chamada ipsima vox de Jesus, ou seja, a autêntica voz de Jesus, o conteúdo exato das suas pregações, e nós temos a maneira peculiar como cada evangelista transmitiu, às vezes até com observações próprias. Mas filho do homem é uma expressão que aparece tantas vezes nos evangelhos, não somente em um, mas em todos, que é uma expressão que remete à autoidentificação de Jesus. Só para dar um exemplo, somente no evangelho de Mateus você tem a expressão homens de pouca fé. Então entende-se que essa é uma explicação própria do evangelho de Mateus. Mas filho do homem, ela é uma expressão que foi utilizada por Jesus, por isso que aparece em todos os evangelhos sinóticos. Curiosamente, só não aparece no evangelho de João, até porque o evangelho de João tem uma outra proposta. E o que nos chama a atenção aqui, no Antigo Testamento, filho do homem também aparece lá no livro do profeta Ezequiel. Aparece muitas vezes essa expressão, filho do homem. Mas a maneira como aparece ali em Ezequiel e a maneira como aparece aqui em Daniel são contextos diferenciados. Em Ezequiel, filho do homem significa tão somente ser humano. Lá em Ezequiel. Esse contexto de filho do homem significando ser humano não é utilizado lá nos evangelhos. Não é o contexto de Ezequiel. Mas é o contexto justamente aqui de Daniel. Então, repetindo aqui, veio com as nuvens do céu, um como o filho do homem, ou seja, semelhante ao filho do homem. É alguém que parece, tem feições humanas, mas percebe-se que ele é mais do que um simples ser humano, porque ele vem com as nuvens do céu.
Por isso que aqui diz como o filho do homem. Essa passagem, ela está justamente, é uma das passagens em aramaico, e justamente coloca aqui Kivar Enash, que equivale no hebraico ao Ben Enosh, ou, como aparece lá em Ezequiel, Ben Adam. Então, essa expressão aqui, em Daniel, fala de alguém que é semelhante ao filho do homem, mas percebe-se que ele é mais do que isso. E a esse personagem que aqui em Daniel, ele não é explicado com maiores detalhes, mas a ele é dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E diz que o seu domínio é um domínio eterno que não passará. Por isso essa passagem, ela se tornou tão importante dentro da expectativa messiânica. Nós temos inclusive no chamado, aquele que convencionou-se chamar de período interbíblico, floresceu a chamada literatura apocalíptica, uma literatura inclusive apócrifa, e que explora muito essa questão do Filho do Homem. Um dos livros apócrifos que mais exploram essa questão do Filho do Homem é o primeiro livro de Enoque, que usa muito essa expressão Filho do Homem. Então, para Jesus, ele se utiliza dessa passagem aqui de Daniel para certificar que ele é, de fato, o Messias tão aguardado, tão esperado, como já estava claro lá em Daniel. Agora, nós temos no versículo 27, e então enviará os anjos, voltando agora a Marcos, Marcos 13, 27. E então enviará os anjos e reunirá os eleitos seus dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. E aqui nós temos a combinação de duas passagens. A primeira, Zacarias 2, 6. Zacarias 2,6, um dos profetas menores, um dos últimos profetas menores. Então, a menção dos quatro cantos, quando nós temos aqui, os quatro ventos. Então, nós temos lá em Zacarias 2,6. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E vai combinar com Deuteronômio 30, versículo 4. E essa passagem, ela será crucial. Observe o que diz Deuteronômio 30, versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Para entender o contexto aqui de Deuteronômio capítulo 30, falar um pouquinho aqui de Deuteronômio. Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento que associa justamente a graça, a misericórdia com a dádiva da lei. Então diz aqui, logo no início: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus,
e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Aí vem o versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te juntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Então aqui, o versículo 27, ele pega o tema do retorno do exílio, que aparece lá, que é bem forte em Deuteronômio, o tema do retorno do exílio. Deus prometendo que todos aqueles que forem espalhados entre as nações, que Deus os ajuntará e os trará de volta. E aqui, Marcos, Jesus, no Evangelho, segundo a descrição do Evangelho de Marcos, ele aplica para todos, não somente aos judeus. E é por isso que aqui ele toca no tema dos eleitos, da eleição. Quando se fala de eleição, existe um povo eleito no Antigo Testamento, que é o povo judeu. Mas as promessas que foram dadas a Israel, a não ser algumas promessas específicas, como questões do território de Israel, a guarda do sábado, a questão das festas, etc. e tal, mas promessas de cunho mais amplo que foram dadas a Israel agora são extensivas também à igreja. E é por isso que toda essa linguagem de eleitos, de ajuntar desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra, isso vai ser utilizado também para toda a igreja, para todos aqueles que em todas as épocas, eles creem em Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que pela fé abraçam a fé em Jesus. E isso vai ficar bem claro lá no início da primeira carta de Pedro, em que você tem a menção dos eleitos, da dispersão, ou seja, da diáspora, ou seja, daqueles que foram espalhados. Veja como está aqui na primeira carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Depois dessa análise aqui de Marcos 13, 24 a 27, vamos fazer agora, rapidamente, uma breve análise sinótica. Como eu disse lá no início, o Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito. Ele foi colocado em segundo na ordem canônica, mas ele é o primeiro a ser escrito. E é interessante verificar como os outros evangelhos trabalharam esse discurso escatológico. Então, primeiramente, veremos em Mateus. Em Mateus, o discurso escatológico também é colocado antes da descrição da paixão de Cristo, que culmina com a sua crucificação e ressurreição.
Então nós temos lá Mateus 24, que algumas Bíblias colocam também como sermão profético. Então, só repetindo lá em Marcos, né? Marcos 13, versículo 1 e 2, veja como começa. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Aí no versículo 2, mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora veja como Marcos ele coloca. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, lá em Marcos, ao sair Jesus do templo, aqui em Mateus, também coloca quando Jesus saía do templo, quando ele ia se retirando. Mas enquanto Marcos salienta que um de seus discípulos fez um elogio rasgado ao templo, que pedras, que construções. E, de fato, existem relatos de como o templo ele se tornou grandioso. Era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. E ele ficou ainda mais grandioso depois de reformas que fizeram uma ampliação, reformas essas feitas por Herodes. Lá no Evangelho de João, quando falam para Jesus, levamos 46 anos, né, e tu reerguerás esse templo em 3 dias, estão se referindo ao período de reforma que estava tendo através de Herodes. Mas, aqui, lá em Mateus, ao invés de você ter um dos discípulos fazendo o elogio, apenas mostra os discípulos em conjunto mostrando as construções do templo. Aí o versículo 2, que é praticamente idêntico, tanto em Mateus quanto em Marcos. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É uma pena que não tem como mostrar o mapa aqui, que iria ajudar muito, mas o templo ele foi construído por Salomão, destruído pelos babilônios e depois reconstruído por Zorobabel. Na época de Herodes, ele cercou o templo, proporcionando um espaço muito mais amplo. E esse espaço é o que convencionou-se chamar de o pátio dos gentios, porque ali todos poderiam estar. O templo em si, só os judeus tinham acesso. E aqui, essa profecia se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra do templo. Absolutamente nada restou do templo. Aonde ficava o templo em si, hoje tem o Domo da Rocha, que é considerado o 3º lugar mais sagrado pelos muçulmanos. O que hoje se chama de Cotelo, ou para nós o Muro das Lamentações, é uma parte dessa cerca, digamos assim, que Herodes colocou em volta do templo, aumentando o espaço externo do templo, fazendo com que o templo ganhasse um pátio externo enorme, que era conhecido como pátio dos gentios. Mas o Muro das Lamentações, ele não
pertencia de fato ao templo, que ficava dentro dessa construção. Era uma espécie de caixote, né? É como se o templo tivesse, como se ele tivesse construído um caixote para circundar e proteger o templo. Então nós temos aqui como Mateus ele foi seguindo bem de perto como Marcos escreveu, e ele foi apenas dando alguns retoques, às vezes acrescentando uma informação ou outra. Então nós temos aqui, seguindo como a Bíblia Almeida, né, ela coloca nos títulos, né, que também, de uma certa forma, é mais desmiuçada aqui, porque a corrigida, ela vai colocar menos títulos. Então, a atualizada, ela é mais esmiuçada. Então, o princípio das dores, aquilo que a Bíblia atualizada, na Almeida atualizada, coloca como, dá como título o princípio das dores, vai do versículo 3 ao 13, Marcos 13, do versículo 3 ao 13, e é acompanhado aqui em Mateus 24, do versículo 3 ao 14. Segue mais ou menos o mesmo esquema, mas, por exemplo, o versículo Mateus 24, 12 é uma observação própria de Mateus, que você não vê ali em Marcos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Depois vem a descrição em si da grande tribulação. Do versículo 15, em Marcos, no capítulo 13, vai do versículo 14 ao 23, e aqui em Mateus 24, do versículo 15 ao 28. Ele acrescenta a seguinte observação, ou faz uma pequena mudança, né? Porque lá no versículo 23, em Marcos 13, 23, ele coloca assim: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. E lá em Mateus, você tem o equivalente lá no versículo 27 e 28. Mateus 24, 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Depois, a vinda do Filho do Homem. Então, Mateus 13, 24 a 27, que foi o que nós acabamos de estudar, tem a sua correspondência lá em Mateus 24, do versículo 29 ao 31. É bem interessante as mudanças que são feitas. Então vamos acompanhar aqui. Logo em seguida, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Aqui, praticamente idêntico. Aí 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui acrescentou a palavra sinal. Todos os povos da terra se lamentarão. Isso aqui não tinha lá em Marcos. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui acrescentou a questão do sinal e dos povos da terra se lamentando. É interessante que aqui o texto grego utiliza a palavra semeion. Ela é muito explorada lá no Evangelho de João, essa questão dos sinais. Né? Sinais e prodígios. O versículo 31, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Esse detalhe aqui da trombeta não é mencionado lá em Marcos. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E é interessante que quando você abre lá em
se, além daquelas passagens que nós mencionamos lá em Marcos, essa citação aqui do grande clangor de trombeta como se fosse uma alusão, quase que um eco, tá, de Isaías 27:13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Continuando, a questão da parábola da figueira e exortação à vigilância. Então, continua tendo seu paralelo aqui, como está lá em Marcos. Aí em Mateus, no capítulo 24, vai do versículo 32 até o 40. Aí Mateus vai fazer um acréscimo, que vai ser retomado lá em Lucas, porque até aqui, Lucas também segue mais ou menos o mesmo esquema, lá em Lucas 21. Mas aqui haverá uma diferença em relação ao que você vê em Marcos, e que Lucas colocou em outro lugar. Lucas deslocou lá para o capítulo 12, do versículo 42 a 46, que é a parábola do bom servo e do mal. Aqui, então, até o versículo 44, você tem o discurso escatológico em si. Do versículo 45 ao 51, você tem um acréscimo em relação ao que foi posto no Evangelho de Marcos. E no capítulo 25, você tem uma grande expansão que é típica de Mateus, que você não encontra ali nos outros evangelhos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a descrição do grande julgamento. Então, tudo isso é bem peculiar a Mateus. Como é que Lucas ele organizou? Essa parte final aqui que Mateus acrescentou, Mateus 24, versículo 32, Mateus 24, versículo 45 ao 51, foi jogado lá para Lucas 12. Mas o sermão profético ou discurso escatológico, ele em si está lá em Lucas 21. Logo depois do contexto, do versículo 1 ao 4, você tem um contexto da oferta da viúva pobre. É bem interessante como ele coloca toda essa questão do discurso escatológico logo depois dessa passagem que fala da viúva pobre. Mas o que propiciou Lucas colocar nesse ponto é que aqui é um episódio acontecendo no templo, em que ele observa a oferta da viúva pobre. Então isso puxa a respeito, do discurso escatológico, e que tem a ver justamente com o templo. Veja como ele colocou de maneira diferente, para poder puxar essa passagem da viúva pobre. Veja aqui em Lucas 21, versículos 5 e 6. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, ou seja, de ofertas. Ele acabou de falar da oferta da viúva pobre. Veja como Lucas ele conseguiu arrumar aqui o gancho, que ficou bem diferente, esse gancho ficou totalmente diferente do que havia sido feito em Marcos e Mateus. Mas aí vem o versículo 6, que é praticamente idêntico ao que você já tinha visto em Mateus 24, 2 e em Marcos 13, versículo 2. Vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui, idêntico lá. Aí você tem o mesmo esquema, ao princípio das dores, do versículo 7 ao 19. Agora, aqui,
ele vai mudar um pouquinho, porque ele vai se concentrar no que seria a descrição da grande tribulação. Aqui ele se concentra mais na descrição de Jerusalém sitiada. Aqui em Lucas, no capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Por isso, quando nós falamos do discurso escatológico, da grande tribulação, Lucas deixa isso mais claro. O discurso escatológico, ele não é um discurso voltado totalmente para o nosso futuro. Então, boa parte já aconteceu, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, e vai acontecer novamente, se repetir. E aí nós vamos entender, por exemplo, veja aqui o versículo 20, Lucas 21, 20. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Lá em Marcos e Mateus isso não ficou tão claro. Aqui Lucas deixa mais claro. Então, o contexto da grande tribulação fala primeiramente da destruição do templo no ano 70, pelo general Tito, pelas tropas romanas. Então, o momento em que o templo foi destruído, e se cumpriu então a profecia de Jesus que dizia: vedes essas pedras, essas construções, não ficará pedra sobre pedra. Tanto é que até hoje o templo ele não foi reconstruído. E fica claro também certas menções que são enigmáticas, que você não compreende se você não entender esse contexto lá da destruição no ano 70. Ai das grávidas. Por quê? Porque quando o exército romano invadiu Jerusalém, os soldados eles tinham o hábito de, com a espada, pegar as mulheres grávidas e tirar seus bebês do ventre, matando, obviamente, tanto a mãe quanto a criança. Quando lá em Mateus e Marcos, que essa descrição não aparece aqui em Lucas, orai para que a vossa fuga não se dê no dia de sábado, porque dia de sábado existe a determinação para que o judeu não percorra certa distância, e no dia de sábado ficava mais fácil então capturar os judeus. Existe até, Flávio Josefo fala que anos antes, durante a revolta dos Macabeus, muitos foram mortos porque se recusavam terminantemente a guerrear e revidar no dia de sábado. Por isso que depois os rabinos eles mudaram essa questão, mostrando que para a defesa da vida poderia sim se combater dia de sábado. Mas por isso que lá em Mateus e Marcos fala sobre a questão do sábado. E aí Lucas continua aqui a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, segue o mesmo esquema que você vê em Mateus e Marcos. Só que além de estar aqui em Lucas 21, nós também temos um contexto lá em Lucas 17, que não deixa também de ter uma conotação escatológica. Isso você vê lá em Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 até o 37. E é interessante que lá no final, versículo 37, Lucas 17, 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Responderam: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Que está lá em Mateus 24, 28.
Ou seja, esse foi o caminho dos evangelistas. Marcos é o primeiro a registrar o sermão profético ou discurso escatológico. Mateus vai ampliar, além do capítulo 24, que já é ampliado, você tem uma ampliação no capítulo 25. Então, Mateus, ele faz uma grande ampliação desse discurso profético ou discurso escatológico. Lucas, ele vai não deixar tão extenso quanto Mateus, mas vai deixar em duas posições. Ele vai deixar uma versão que segue bem de perto de Mateus e de Marcos, lá no capítulo 21, antes do relato da paixão, como os outros evangelistas já haviam feito, mas ele coloca também uma espécie de antecipação desse discurso escatológico lá no final do capítulo 17. Isso é típico de Lucas. Você vai perceber que aonde Mateus reuniu todo o material que hoje nós conhecemos como o Sermão da Montanha, Lucas ele tem espalhado pelo seu evangelho, tirando obviamente tudo aquilo que é peculiar a Mateus. Então, hoje nós encerramos o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos e, Deus aí permitindo, estaremos posteriormente fazendo um estudo sinótico. E aí teremos oportunidade de falar sobre o que é exatamente o estudo sinótico. Hoje já tivemos uma pequena demonstração, que é você comparar como a mesma passagem ela é relatada, ela é posta nos diversos evangelhos. Porque não é exatamente igual. Justamente porque se fosse tudo exatamente igual, não teríamos 4 evangelhos. Então, mesmo as chamadas passagens sinóticas, ou seja, que você encontra nos diversos evangelhos, elas têm essas diferenças. Amém? Que Deus abençoe. Estaremos agora orando para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abençoa a cada lar alcançado por esta transmissão, que cada lar seja guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.